Vamos continuar a leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Vamos começar com uma oração. Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por esse despertamento. E obrigada, Pai, pela cura. Nós cremos na cura na nossa mente, cura na nossa alma. Que todas as cadeias, Pai, todas as fortalezas na nossa mente sejam quebradas agora. E a gente possa, Senhor, entender e conhecer a verdade que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou colocar o óculos para não ficar tirando e colocando. O tópico é uma necessidade vital. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Esse versículo bíblico por si só nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, possuem uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. Até aqui eu já gostaria de comentar sobre esse trecho, que quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Mas nós só podemos adequar nossos pensamentos com a palavra se lermos a palavra de Deus, se praticarmos a palavra de Deus, se nos deixar sermos moldadas pela palavra de Deus. Então, toda a transformação da nossa mente saudável vai passar pela palavra de Deus. Amém? E que o Espírito Santo ministre sobre você, que já o conhece, que já experimentou da presença dele, voltar para a palavra. E desperte naquelas que não tiveram ainda um relacionamento com o Senhor, a necessidade vital de conhecer a palavra de Deus, de ter um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus. A mente da carne comparada com a mente do Espírito. Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Na versão King James, o 8º capítulo de Romanos nos ensina que, se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne. Mas se colocarmos nossa mente nas coisas do Espírito, caminharemos no Espírito. Deixe-me colocar de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas, se o deixarmos para lá, então entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefona e diga que sua conta está um valor no vermelho. Você imediatamente procura resolver o problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito, e então corre ao banco imediatamente com um depósito, para que não venha ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse este assunto de ter a mente renovada na mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente o faça. Você deveria considerar essa área a necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as armas da palavra, do louvor e da oração. Eu vou parar por aqui para comentar e depois nós continuamos. Nós sabemos que existem situações da nossa vida que nos paralisam. Que às vezes não é assim, eu venho aqui para você e falo para você voltar para a palavra, ter a mente renovada. É um processo de libertação, que só vai acontecer se você decidir ser liberto, se você decidir buscar a sua libertação. Então você vai ter que sair de casa e buscar uma igreja, buscar um pastor, uma libertação. Tudo quando você não estiver com vontade, tudo quando você ainda não está pronta. Porque se você continuar desanimada, prostrada, sem vontade,
você vai ficar aí prostrado e não vai ter libertação. Não, eu não posso sair daqui e colocar a mão sobre você se você não deseja essa libertação. Qualquer pessoa que vá para você e te declare uma palavra, se você não aceitar a palavra, não assumir a palavra, não receber a palavra, não decidir ser livre, você vai ficar presa ainda nessas cadeias. Porque às vezes essas fortalezas estão te limitando. Então você já se viu na situação de desespero, de desistência, de não se levantar da cama, de não tomar um banho, de não se pentear, não escovar o dente, não limpar a casa, não ter ânimo, só vai lá, trabalha e volta para pagar a conta, mas não tem prazer na vida, não desfruta da sua vida, né? Você fica ali no modo automático, com seus filhos, no seu relacionamento, com seus amigos, com seus pais, na sociedade. Mas e quando você para, deita a cabeça no travesseiro? Como você está? Você está em cadeia, está preso, está sozinho, está desesperançosa. Você está sem esperança, sem vontade de viver. Isso é à beira de um abismo, e um abismo atrai outro abismo. Então, que você se liberte, que você seja forte e corajosa para se libertar dessas cadeias, que não é de uma hora para outra, não depende só de você. Porque quem quer ficar preso? Ninguém quer ficar preso, ninguém quer ficar em cadeias, ninguém quer ficar desapontado, ninguém quer dar um falso sorriso. Nós queremos ser plenos no Senhor, felicidade plena, não é? Que passa por lutas, felicidade plena que passa por batalhas, que passa por doença, que passa por várias coisas. Não é um parque de diversões. Se a vida fosse um parque de diversões, o Senhor não falava, revista-se da armadura. Ele falava, pega sua rede e arma ali debaixo da árvore, na sombra. Vamos ter batalha. Mas como nós vamos enfrentar a batalha? Amém? Vamos continuar a leitura. Pelo Espírito. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 4:6. Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda e pedir frequentemente. Uma das suas armas é a oração. Você não pode vencer seu problema sozinho. Você precisa ser determinado, mas determinado pelo Espírito Santo, não na força de sua carne. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele, descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Deus, às vezes, ele envia anjos, né? Pessoas para cuidar de nós, pessoas para nos dar uma palavra. Aí, o que a gente faz? A gente lê conversas que não nos edificam. A gente mantém relacionamentos com pessoas que não nos edificam e silencia o grupo onde tem alguém que fala de Deus. E silencia aquela pessoa que fala de Deus. Ela te manda uma mensagem, tá? Às vezes a pessoa está lá em oração, em intercessão por você, o Espírito Santo fala, envia essa palavra para ela. Você só dá um joinha, você só faz assim. Você nem lê a mensagem, você nem recebe o cuidado de Deus em te ajudar quando você está precisando. Então, assim, nós precisamos decidir aceitar a ajuda de Deus. Tem pessoas cuidando de nós, tem pessoas intercedendo por nós. Porque se a palavra chega até você e você nem está buscando, é cuidado de Deus. Aí você faz o quê? O grupo, que é onde tem aqueles que podem me ajudar, me edificar, me levar para perto de Deus, é o grupo que eu excluo. Eu fico no grupo que não me edifica, eu prefiro permanecer num grupo que fala mentira do que num grupo que fala verdade. Eu prefiro a companhia de uma pessoa que fala só o que eu quero ouvir e não a verdade. Muitas vezes o Senhor tá jogando anjo, tá jogando cordas. Já viu uma passagem que tinha uma pessoa lá? É uma história, né? Uma pessoa lá no oceano, aí fica lá desesperada, clamando a Deus. O barco dela tá estragado, o bote tá estragado. Aí ela, Deus, por favor, vem me buscar, Deus, vem me buscar. Passa alguém por ela, alguém joga a corda. Anjo, Deus está enviando o anjo para salvar ela. Mas ela materializou na cabeça dela como Deus iria ajudar. Até isso é uma fortaleza da sua mente. Se não acontecer tudo no quadrado ali do jeito que você desenhou,
você não vê como socorro uma saída. Se não for na praia, se não for num passeio, mas se você estiver num deserto, para você não é Deus. Aí, às vezes, com situações que você não aprende, porque você acha que é o diabo que está fazendo. Aí você não aprende a lição que você precisa aprender naquilo. Quem levou Jesus para o deserto? Não foi o diabo. O Espírito Santo levou o Senhor ao deserto para ser tentado. Já pensou se Jesus ali ficasse só assim? O que eu estou fazendo aqui nesse deserto? Eu não tenho que estar aqui nesse deserto. Ele combateu as tentações com a palavra. Mas como nós vamos combater as tentações com a palavra se não conhecemos a palavra? Então nós temos que cuidar do que estamos pensando. A nossa mente não vai ser renovada se continuarmos nas mesmas situações, com as mesmas conversas, ouvindo as mesmas coisas. Nós precisamos da nossa mente renovada. Precisamos ter a nossa mente fortalecida. Amém? Uma necessidade vital. Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Como uma batida do coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital, essas são coisas sem as quais não há vida. O Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás, com respeito à comunhão pessoal com Ele em oração e com a palavra. Eu estava tendo uma dificuldade de me disciplinar para fazer essas coisas, até que Ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com Ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Tá vendo? Tudo começa com decisão. Eu preciso decidir me curar, dando espaço para Deus me curar, sendo tratada por Deus, sendo moldada por Deus, aprendendo o que Deus quer me ensinar, conhecendo Deus, buscando a Deus, lendo a palavra. Como você pensa, assim você é. Em Mateus 12:33, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom. Tenha maus pensamentos e o fruto em sua vida será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce e bondosa não tem pensamentos mesquinhos e vingativos. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons e amorosos. Lembre-se, Provérbios 23:7, e permita que ele tenha um impacto em sua vida, porque como você pensa em seu coração, assim você é. Vamos parar por aqui e meditar sobre o que nós ouvimos até agora. Vamos fazer um exercício agora dos pensamentos que nós temos tido ultimamente. Sobre o que nós estamos pensando. Nossos pensamentos estão alinhados com a palavra? O que diz a palavra sobre o que eu tenho que pensar? O que diz a palavra sobre mim? O que diz a palavra sobre Deus, do relacionamento que eu preciso ter, do que é vital para a minha vida? Então, nós só vamos conhecer a verdade nos relacionando com a verdade. Amém? Eu gostaria de mencionar Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. O seu modo de pensar está funcionando? Como está sua mente agora, sua cabeça? Como está seu coração, sua alma? Você está em paz? Você precisa de alguma coisa para te dar paz. Você não precisa de alguma coisa, você precisa de alguém. E esse alguém é Jesus. E se você conhece Jesus,
Você pode se perguntar: Senhor, eu te conheço. Por que eu estou passando por isso? O que está me trazendo essas perturbações na mente, essas tribulações? O que nós falamos até aqui? Aonde você se encaixa? Eu conheço Jesus, mas a minha mente está atribulada. Ministra sobre a sua mente, sobre a sua alma. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha te dar esse momento de quebrantamento, esse momento de pensar, esse momento para você rever os seus pensamentos, rever o que você tem ouvido. O que você está ouvindo está te trazendo paz, o que você está te ouvindo está te trazendo para perto de Deus, o que você está te ouvindo está te fazendo se conhecer, está alimentando o melhor de você, está... Quais os seus frutos? Muitas questões, né? Qual o meu fruto, Fábio? Eu sou uma árvore boa, uma árvore má, em que eu tenho, lógico que não sou uma árvore perfeita, mas o que meus frutos falam? Essa palavra, quando a gente é ministrado para a palavra, nós temos que... E aí vocês pensam assim, a pessoa está ali falando para mim, ela já alcançou isso, ela já alcançou aquilo. De repente, se Deus trouxesse outra pessoa para falar com você em outra linguagem, você nem pararia para ouvir. Mas aí você me conhece, aí você tem um relacionamento comigo, e Deus consegue falar com você através da minha pessoa. É só por isso. Porque outras pessoas Deus tem enviado. Mas outras pessoas você não consegue nem ouvir. Só consegue me ouvir porque a gente tem um relacionamento, porque você me conhece. Quando eu não estou na frente de outras pessoas, me conhece quando estamos só nós, né? Só no nosso relacionamento. É por isso que às vezes as pessoas mais perto de nós são as melhores para Deus usar. Porque elas nos conhecem quando a gente está tomando um café ali, o que eu falo? Quando estamos só nós duas ali. De que está cheio meu coração, do que minha boca tem falado. Aí essas pessoas que estão perto de nós, né, que são canais mais perto, mais fáceis, mais próximos a nós para Deus usar. Não que são melhores, que estão mais prontos. Nós somos tratadas, às vezes, em ordem diferente, né? Em alguns assuntos você já foi tratado, aí você me ensina. Em outros assuntos eu fui tratado, hoje eu venho aqui partilhar com você. Mas quando o Senhor trouxer uma palavra para você, não endureça seu coração. Não olhe para o vaso. Ouve a palavra. Se precisar, feche os olhos. Eu não gostava de colocar a minha imagem. Alguns vídeos eu coloco uma foto, porque não tem que passar por mim. Mas outros vídeos, outros assuntos, parece que se a gente estivesse olhando uma no olho da outra, você se sente como se você estivesse sentado aqui comigo e a gente na mesa conversando. Aí essa mensagem consegue chegar mais ao fundo do seu coração. E não como uma acusação, como uma corda, como um resgate. Porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor está querendo nos... Eu sou mosquito aqui. O Senhor está querendo nos curar como um pai amoroso, um pai cuidadoso. Um pai que quer que você pense no que você está pensando. Pense sobre o que você está pensando e tenha sua mente renovada. Assim como Ele está me fazendo refletir no que eu estou pensando. E sobre os meus frutos. Não tenho a árvore boa, só produz bons frutos. A árvore má não produz maus frutos. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, às vezes, não precisa que alguém nos mostre, né? A gente mesmo consegue ver. Como eu sou com a minha mãe, como eu sou com meu pai, como eu sou com a minha irmã, com a minha amiga, como eu sou com a minha filha, com meu filho. Se você tem um marido, como você é com seu marido. Como é você com seu patrão, com seus amigos. Aí você vê os seus frutos. E que todo esse turbilhão de pensamentos, de desconstrução que foi colocado sobre a sua alma, sejam agora cativos a Deus, à palavra de Deus, ao cuidado de Deus. E que você possa refletir sobre o que você está pensando.
Como está sua mente? Como está seu coração? Como está sua alma? Sua alma está em paz? Sua alma está alinhada com a palavra de Deus? Os seus desejos estão alinhados com a palavra de Deus? Ontem eu estava pensando, a gente está chegando de novo no final do ano, né? Aí, às vezes, no final do ano, as pessoas falam como de uma retrospectiva de como foi seu ano e de projeção para o ano seguinte. Eu quero te colocar aqui um desafio, que pode ser que você não consiga fazer isso ainda, mas que você ore para Deus te capacitar, que não seja da boca para fora. Que você seja grata por tudo que você passou até aqui. De você estar ouvindo uma palavra de resgate. Você está sentindo o cuidado de Deus, a saudade de Deus. Que você está sentindo o cuidado de Deus em enviar a palavra e te despertar para um relacionamento com Ele. E se você conseguir fazer essa oração, glória a Deus. Você já pensou na hipótese de, ao invés de fazer uma lista para Deus, de o que você quer para o próximo ano, para a sua vida, você entregar um papel em branco e falar, ou se você não está pronto ainda para entregar esse papel em branco, se você falar, Senhor, me leva a esse lugar, Pai, de me deixar, Senhor, a ser orquestrada pelo Senhor. Alinha minha vontade com a tua, Pai. Cumpre em mim a tua vontade. Eu entrego ao Senhor todos os meus desejos, a minha ansiedade. Alinha minha vontade com a tua, Pai. O que eu desejo que o Senhor deseje, que eu seja quem o Senhor seja, quer que eu seja. Que eu assuma a minha identidade, Pai. Que eu assuma o lugar que o Senhor desenhou para mim. Porque já existe. Quando você era substância ainda informe no ventre da sua mãe, o Senhor tinha escrito todos os seus dias. Mas você está vivendo todos os seus dias conforme Deus escreveu? Ou você saiu desse desenho de Deus? Na igreja, ano passado, teve o Projetando. Aí eles entregaram o Projetando do ano anterior, 2023 para 2024. E pediram para a gente escrever o plano para 2025. Aí eu li lá aquele Projetando. Amém. E eu falei, algumas orações, né? Você vê a mão de Deus ali, em tudo a gente vê a mão de Deus, mas no que eu escrevi para Projetando de 2024, algumas coisas não se cumpriram, outras estavam se cumprindo e outras longe de se cumprir do jeito que eu pedi. Aí eu falei, desisto. Eu não quero mais fazer lista para Deus. Eu quero que o Senhor escreve a sua lista e eu execute a sua lista. Lá em 2023 eu tinha 50 anos, né? Hoje, em 2025, eu fiz 51. Então, quando eu fiz essa oração para Deus, eu tinha 50 anos. 50 anos fazendo do meu jeito, brigando com Deus, às vezes discutindo. Eu quero isso, eu quero aquilo, meu sonho, meu desejo. E qual a sua vontade? Vamos pedir a Deus para nos capacitar a fazer essa oração. Senhor, o que o Senhor tem desejado para mim? Qual o seu desejo para a minha vida? Qual é a sua vontade boa, perfeita e agradável? Que eu não vivo porque eu decidi estar no controle da minha vida. Como nós ainda estamos longe, né, desse ato profético que algumas pessoas fazem, que algumas igrejas nos colocam, ou dessa retrospectiva, vamos já preparar nosso coração, nossa alma, nosso espírito para esse tempo. Pensar em tudo que nós temos passado na nossa vida e falar, Senhor, eu te entrego as minhas vontades, os meus sonhos. Eu não quero ser aquela que canta restitui e ao mesmo tempo que canta abra mão. Ai, Jesus. E ao mesmo tempo a gente faz uma oração, né? Restitui, tá? E a gente faz, eu abro mão de tudo. É uma dualidade, a nossa vida, a nossa alma é uma dualidade. Então, que a gente seja inteiro pro Senhor. Que a gente seja orquestrado pelo Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu tenho uma vontade. A minha vontade está alinhada com a vontade de Deus.
Então vamos pedir a Deus que nos capacite a alinhar a nossa vontade a dele. Porque a minha vontade não é boa, não é perfeita, muito, não é agradável. Porque se fosse agradável, eu não tinha olhado para aquele papel e falado: como que eu fiz essa oração? Como que eu fiz esse pedido? Como que está a minha vida hoje? Como que está a minha alma hoje? E é lógico que tem muitas coisas em 2025 que não foram perfeitas. Mas eu acho que 2025, apesar de tudo, né? A gente está longe da família, a gente não trabalha. Olha só, a gente está longe da família, a gente está longe daquilo que nós estudamos, pelo que trabalhamos. Eu já tinha uma profissão, minha filha estava na faculdade, então, né? Mas não é o meu extraordinário. Olhando aos olhos assim, né? Pensando na nossa família, nos nossos amigos. Mas eu creio que é o ano extraordinário porque é o ano que eu mais estou ouvindo a Deus, é o ano que eu mais me dispus a colocar minha vida nas mãos de Deus. E não vai ser só esse ano, é a partir desse ano. Então eu quero te fazer esse convite, que você peça a Deus para você ter o seu coração preparado para você fazer ou não essa oração. Mas não é entregar para Deus dia 29 e tomar dele dia 4, dia 5 de janeiro. É, Senhor, me capacita a me alinhar a minha vontade com a tua. Me capacita a acreditar que o que o Senhor tem para mim é o melhor. Convence, Pai, o meu coração. Como o Senhor está aqui fazendo esse estudo para termos a nossa mente transformada, transforma o nosso coração. Alinha o nosso coração, Pai. A nossa alma, o nosso espírito. A nossa carne corruptível, né? A nossa carne corrupta. Que ela se submeta ao espírito. Que a minha alma se submeta ao meu espírito. Porque às vezes o espírito está pronto, mas porque na palavra fala, a carne está pronta, mas o espírito não. E às vezes você está em oração, jejuando, lendo a palavra, mas sua alma está angustiada, preocupada e ansiosa. Então tem que ficar tudo alinhado. A paz do meu espírito tem que colocar paz na minha alma. Para aparecer no meu corpo. Sabe, tem doenças emocionais, tem doenças psicossomáticas, tudo vem lá da alma. O corpo da gente às vezes sofre, né? Você faz exercício, mas mesmo assim você tá doente, né? Sua alma tá doente. Então deixa sua alma ser ministrada para você entrar no cuidado de Deus, para você ser cuidada pelo Senhor, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer. E receba o cuidado de Deus, não foge do cuidado de Deus. Não silencie o grupo onde tem alguém lá te enviando uma palavra, não silencie um amigo que Deus te envia para te falar sobre a palavra, é o cuidado de Deus. Porque aí você silencia quem Deus quer te cuidar e depois fala: Senhor, você não mandou anjo? Senhor, você não vem cuidar de mim? As pessoas hoje são Jesus na terra. As pessoas que se deixam ser usadas pelo Senhor. É o corpo de Deus. Nós somos o corpo do Senhor. E que você prefira estar no corpo, que você prefira estar na videira verdadeira, que você prefira estar perto de Deus do que longe de Deus, que você prefira ser cuidado de Deus, cuidada por Deus, cuidado por Deus, do que estar longe, desesperado, angustiado, transtornado. Se revista, vamos fazer jejum e oração, ler a palavra, nos cobrir, para nós continuarmos no caminho, porque nós não estamos prontos, nós não estaremos prontos, mas nós não vamos avançar se nós não nos propusermos a caminhar, buscar, estudar, ler a palavra, ser moldada, ser transformada. Eu ouvia de umas amigas assim: você é uma pedra preciosa, você é muito preciosa, mas você está sendo lapidada. Só que aquilo não avançava. Existe um processo de lapidação. Mas eu senti ali, eu vi, eu olhei para o espelho, que parecia que estava só no mesmo lugar. Fui quebrada no mesmo lugar e não saía. Porque a lapidação, ela vai moldando a pessoa. Mas parecia que era só o mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar. E eu falei: eu não vou ouvir mais isso. Não quero ouvir mais isso. Não com aquela entonação de acusação, tipo assim, você está sendo moldado, você é preciosa, tem valor em você, mas você não sai do lugar.
Não, em nome de Jesus. Eu consigo ouvir hoje assim, nossa, tô vendo uma evolução em você. Tirou uma lasca de você ontem e hoje já tá tirando outra lasca. Porque se eu ficar parada, engessada do mesmo jeito, resistente, endurecido, e não me deixar ser lapidado, porque tem conotações diferentes, né? Você é uma pedra preciosa, mas porque ela era minha amiga, aí ela falou assim, mas eu, no espírito, um tempo depois, acho que agora há pouco tempo, quase 6, 7 anos depois, 8, só que eu tô aqui em Portugal já tem 3. Aí eu falei, a entonação daquilo era de como, você tem algum valor em você, mas não tem valor nenhum em mim, não vale nada. O valor que tem na gente é a gente se jogar no chão, colocar a cara no pó, dizer que a gente não é nada e que a gente é totalmente dependente de Deus. Hoje, quando eu ouvi de novo essa frase, eu sei que vai ser assim, Fábio, você tá mais no chão do que você estava lá quando aquela amiga te falou aquilo, porque quando ela te falou aquilo, você ainda estava em pé. E hoje eu sei que eu tô lá no pó. Eu e o pó tudo misturado. O mundo quer colocar altivez na gente, orgulho, independência de Deus, e nós não podemos ser dependentes de Deus. Não podemos ser suficientes por nós mesmos. Então, quando vem aquela palavra que você faz e acontece que você é poderosa, você não é nada, eu não sou nada, a gente não é poderosa, a gente é poderoso em Cristo. A gente é poderoso se a gente deixar Jesus falar através da gente. A gente é poderosa em Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Então, que você receba essa palavra, que você se deixe ser ministrada, não precisa ser por mim, mas que você deixe o Espírito Santo chegar no seu coração, quebrantar o seu coração, convencer o seu coração, seja através de quem ele quiser. E eu já ouvi também assim, ai, Deus usou uma mula, pode ser que você está falando de Deus. Amém? Mas recebe. Ai, Jesus é melhor do que ser surda, né? Então, assim, quem sou eu? Se uma mula obedeceu a Deus, se uma mula se deixou ser usada por Deus, quem sou eu para não estar aqui falando com você sobre isso? Então, eu só não posso ser pior que uma mula. Eu só não posso ser pior do que aquela mula que se deixou ser usada por Deus. Se eu for igual a mula, já tá ótimo. Porque a mula foi usada por Deus. Ai, glória a Deus. Ai, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que você receba a palavra de Deus. Que você seja ministrada por Deus. Que você, como eu, decida deixar o Senhor falar com você. Usar quem Ele quiser usar. Te levar para a escola que Ele quiser te levar, desde que Ele esteja com você. Se Ele for conosco, nós conseguimos. E vamos fazer essa oração agora. Jesus, pelo que nós precisamos passar, Pai, seja conosco. Não nos deixe sozinhos. Não nos deixe, Pai, sair da Tua cobertura, sair debaixo das Tuas asas, sair debaixo das Tuas mãos. Traga-nos de volta, Pai, como a galinha que esconde os seus pintinhos debaixo das suas asas, Pai. É nesse lugar que nós queremos estar, nesse lugar que nós precisamos estar, Pai. Perdoa, Senhor, quando nós saímos debaixo da sua autoridade, debaixo do seu cuidado. Perdoa a nossa cegueira, a nossa surdez espiritual, a nossa altivez, o nosso orgulho. Quando nós julgamos quem o Senhor tem que usar na nossa vida. É o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe quem o Senhor quer usar para nos trazer para perto do Senhor. Dependendo da pessoa que o Senhor usa para nos trazer para perto dele, é porque ele está nos mostrando quão pior do que aquela pessoa a gente está, né? Porque para Deus nós somos menina dos olhos preciosas, filhas amadas. Mas que lugar que eu me coloquei? Eu me coloquei tão longe de Deus que ele precisa vir pegar o que para falar comigo? O que Deus precisa fazer para falar comigo? E Deus faz. Ele é um pai cuidadoso, ele é amoroso, ele não quer perder seu filho. Você tem filho? O que você não faria para você não perder seu filho? Você, eu que sou má, né? Porque a palavra de Deus fala. Vós que sois mais maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais seu pai, quanto mais ele. Então, eu penso assim. Assim, gente, eu acho que a gente consegue muito ver o amor de Deus mais depois que a gente é mãe, depois que a gente é pai.
no casamento eu não vi tanto, eu não conheci tanto a Deus quanto eu conheço agora depois de ter filho, entende? Não acusando as pessoas que não conseguem ter filhos, porque eu não posso gerar. Hoje eu não posso gerar. Aí se eu não tiver filho, então eu não vou conhecer tanto o amor de Deus. Comigo foi assim. Comigo foi assim. Desse jeito que Deus fala muito comigo, então eu comparo o amor de Deus ao meu amor, entende? Eu falo assim, se eu procuro, penso, acho que eu faço tanto pela minha filha na minha justiça própria, né, que é uma imundice, que Deus fala que é sepulcro caiado. Imagina Deus que é perfeito, que é Pai bondoso e amoroso. Então, assim, para mim, nessa visão eu consigo ver alguma coisa. Mas com você que não tem filho, com você que não tem, Deus vai ter um jeito também de falar com você, de mostrar o amor dele. No cuidado de uma pessoa, tratando você como uma filha que você nunca foi tratada. Aí vai vir a paternidade, né, de Deus. Com alguém cuidando de você como você não foi cuidado. Um amor que você nunca recebeu dos seus pais, um amor que você nunca recebeu dos seus irmãos, só pode vir de Jesus. Porque cuidado de Deus não é só suprir coisas materiais, né? Tanto que a obra de Deus nos fala que não basta, não é só o serviço, não é só o doar, não é só, é o relacionamento também. Se Deus quisesse se relacionar com a gente só com entrega, doação, ele não seria pai. Porque o relacionamento com Deus não é de nos dar alguma coisa só, é de ser pai, é de se relacionar conosco. Então, a gente foi desconstruída, em muitas áreas a gente não consegue se relacionar com Deus, porque a gente não consegue se relacionar com pessoas, porque as pessoas nos feriram, os nossos pais nos feriram, ou algum adulto abusou de você, algum homem abusou de você. Cada pessoa tem a desconstrução de Deus de uma forma. Ou coloca Deus lá, né, como um amuleto. Agora eu tô de férias. Mas quando vier uma doença, um problema, uma morte, passar fome, ficar desabrigado, ficar desempregado, aí eu vou lá e peço a Deus. Não, Deus se relaciona com você. Ele quer ser seu pai, o amigo, o pai, cuidar de você, te abraçar, te corrigir. Porque eu já corrigi minha filha. Não fico só fazendo assim. Não, eu já bati uma vez. Aí eu bati uma vez, não quis mais bater. Mas Deus vem e corrige. Deus é pai, é justo, é bondoso. E ele é Deus. Mais do que tudo, ele é Deus. Mas hoje ele vem aqui te buscar para você se relacionar com ele, para você conhecer. Porque às vezes eu falo aqui, eu já me questionei, eu falo, com quem que eu tô falando? Com quem conhece Deus ou com quem não conhece Deus? É com quem já se converteu, com quem já não se converteu. Eu só tô deixando Deus falar através de mim. Porque às vezes você está na estrutura, mas você não está lá no colo. Porque tem pessoas que estão na estrutura, no clube social. Porque não foi apresentado a outro clube social, porque não sabe fazer outra coisa. Nasceu na igreja, foi criado na igreja, não sabe não ser da igreja. Mas não está no colo do Pai, não está se relacionando com Jesus. Então, é sobre isso. É sobre relacionamento. O Senhor não vai buscar aqueles que fizeram nada por Ele que não estivesse com Ele. Não adianta eu estar aqui na sua frente falando do amor dele, falando o nome dele, mas se eu não me relacionar com ele, ele vai falar que não me conhece. O que ele fala lá na palavra, né? As pessoas falam, ai, em teu nome eu preguei, fui usado para pessoas, expulsei demônios, em teu nome, como um funcionário de Deus. Deus não quer um funcionário dele, ele quer um filho dele falando do amor dele, do cuidado dele. Alguém que se relaciona com ele, falando de como é se relacionar com ele. Então, é para essas pessoas que eu estou aqui falando. Independente se você conhece a Deus ou se você não conhece a Deus, se você está dentro da igreja ou não está dentro da igreja. Eu venho aqui falar com você, para você ir para os braços de Deus, para os braços do Pai, conhecer Jesus Cristo. Orar, jejuar, ler a palavra, se relacionar com Jesus. E vir fazer parte do corpo de Cristo.
Em nome de Jesus. Ter sua mente renovada. Saber que você tem um Pai, que você tem valor, que você não é um ser mais um nos 8 bilhões de pessoas. Se você fosse só você no mundo, Deus daria seu filho só por você. Se fosse só por mim, ele daria o filho dele da mesma maneira. Mas ele deu o filho dele para o mundo inteiro, para que todos o conheçam e creiam que ele é filho de Deus. E não pereça e tenha a vida eterna. Em nome de Jesus. Que essa palavra chegue ao seu coração. Que essa palavra encontre o seu coração. E se precisar não passar por mim, feche os olhos. Se quando você vê a minha imagem aqui, você não consegue ver Deus, feche os olhos e ouça a palavra. E ouça a palavra. E se você consegue ver Deus, a misericórdia de Deus. É só eu falando para Deus. Eu não quero mais te fazer lista de desejos, Pai. Eu quero ser o seu desejo realizado na terra. O que eu posso fazer para o Senhor Jesus? Você já fez essa oração? Porque a gente pede muito para Deus, né? Senhor, faz isso por mim. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, o que eu posso te dar? O que eu posso fazer pelo Senhor, Pai? Quem o Senhor quer que eu ame? Quem o Senhor quer que eu cuide? De quem o Senhor quer que eu abrace? E Deus vai fazer. E aqueles, muitos não vão aceitar o seu abraço, muitos não vão aceitar o que você está fazendo, mas não faça pelas pessoas, faça por Deus. E quando você fizer por Deus, ai, nada mais importa. Importa adorar a Deus e agradar a Deus. Então que você chegue nesse lugar. Que você chegue nesse lugar de amar tanto a Deus que você se importa. Senhor, o que eu posso fazer para te dar alegria? O que eu posso fazer para te dar um sorriso? O que eu posso fazer para te adorar, para te agradar? Não tem nada que a gente possa fazer que faça Deus amar a gente mais ou amar a gente menos. Deus ama a gente por graça, bondade, misericórdia. Porque se dependesse de mim, Ele podia me fulminar aqui agora. Mas eu quero fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu quero. Ai, foi tão gostoso fazer essa oração. Foi tão gostoso perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça para Ele. Por um momento na sua vida você parar e não falar, Deus me dá isso. Mas falar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu te dê? E Ele entregou a sua vida por você, entregou o Filho único dele por você. E o que Ele quer é que a gente entregue a nossa vida para Ele. Em nome de Jesus. Receba essa oração, receba essa palavra. Receba essa cobertura e esse cuidado de Deus. Ouça, peça a Deus que traga conexões divinas para você, trazer gente para sua vida que te aproxima de Deus, trazer gente para sua vida que te acorde, porque tem coisas que a gente acha que é para acusação e não é. Na história de Ana, Penina tinha filhos e Ana não tinha. Aí Penina passava lá por Ana, né, barriguda, grávida, amamentando. Eu fico pensando, lavando fralda, né, cuidando das crianças. E aquilo ali fez Ana ir lá buscar mais o filho dela, buscar mais por Samuel. Então, quando as pessoas vêm para você e falam, ai, você tem valorzinho em você, você precisa ser lapidada. Você só precisa ser lapidada. Às vezes é Penina te empurrando pro colo de Deus, para Deus falar, Senhor, onde mais que eu preciso ser lapidada? Em que mais eu preciso ser lapidada? O que está acontecendo? É o Senhor. Não fica brigando com tudo que você está passando. Pergunta para Deus, Senhor, foi o Senhor que me trouxe para esse deserto? Porque se a gente ficar assim, ai, é o diabo, repreendendo o diabo, gritando com o diabo, você não ouve Deus. E quando você está falando com o diabo, você não está falando com Deus. É muita distração também, sabe? O diabo coloca na nossa cabeça que tudo é ele que faz. Se você é um ser que está buscando a Deus, se você é um ser que está querendo Deus, como que tudo que acontece na sua vida é o diabo? Não. Sabe o que eu faço? Vou lá para Deus e falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está fazendo com isso, Pai? Se é o diabo, está repreendido e vencido em nome de Jesus.
aí a situação vai ter que passar uma hora, porque se você declarar o nome de Jesus sobre aquela situação, ela vai ter que passar. Agora, se não passar, quando você declarou o nome de Jesus, não saiu, não bateu em retirada um demônio, quando você fala o nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Aí eu falo, é o Senhor, né, Pai? É o Senhor. Amém, eis-me aqui. O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer fazer com isso? O que eu preciso aprender com isso? Então, sabe o que é isso? Discernimento. Busque ao Senhor a mente de Cristo, o Espírito de discernimento, sabedoria e conhecimento, temor do Senhor. A palavra de Deus diz que se nós pedirmos sabedoria, Ele nos dá sabedoria. Mas o Senhor, em tudo que você pede, em nome de Jesus, Ele vê a intenção do seu coração. Para que você está pedindo aquilo? Glorifica o nome do Senhor. Então, o que nós precisamos? Em tudo, glorificar o nome do Senhor. A nossa oração, em nome de Jesus, só tem eficiência e eficácia se glorificar o nome dele. Não dá para você pedir a morte de alguém em nome de Jesus. Isso não glorifica o nome do Senhor. Amém? A gente falou de tanta coisa aqui. Eu falei de tanta coisa aqui. Então eu te dou. A gente vai se relacionar através desse vídeo a respeito de muitos assuntos, né? Que o Senhor nos cubra, nos guarde, nos revele o que nós precisamos saber falar. E Ele vai dar direção na palavra. Amém? Se nós estivéssemos aqui na mesma sala, nós estaríamos conversando, mas nós podemos trocar a partir de você ser ministrado por essa palavra e falar com Deus. Se quiser falar comigo, eu estou aqui para aprender junto com você e ser ministrada pelo Senhor junto com você. E nós estamos em construção. Quando eu tenho uma palavra aqui para você, você está sendo lapidado na palavra, mas já está em outro nível. Não é na mesma lasquinha que Deus está tirando, não. Você já avançou, Deus já está fazendo em outro lugar, já é outro lugar que Deus está tratando com você. Só que agora você precisa decidir. Deus está enviando um anjo, está enviando palavra, está cuidando de você, está tentando chegar no seu coração. Mas agora você precisa decidir, se desarmar. Amém, Senhor. Eu me desarmo. Não vou mais bloquear aquela irmã que o Senhor mandou. Tá bom, pai. Vou ouvir a palavra. O Senhor quer falar, pai. Porque você bloqueia quem quer falar de Deus e dá abertura para quem quer te levar para o inferno. Então, dá lugar. Dá lugar para Deus falar com você e te abençoar. Recebe o cuidado de Deus, em nome de Jesus. Hoje, através de mim, amanhã, através de outra pessoa. Porque o corpo de Cristo está aí. Hoje, através de mim, amanhã, através de você. Em nome de Jesus. Recebe o cuidado de Deus. Seja ministrado por essa palavra. Amém? Deus abençoe.